que você está? Aposto que está ansioso para continuar ouvindo aquela conversa do outro programa com o maestro e pianista, meu amigo, meu irmão, Arnon Oliveira. Não perca por nada, fique ligadinho comigo, porque este é o meu, mas é o seu, no universo da música com Patrícia Valadão. E continuando, conversando sobre música com este convidado agradabilíssimo, Arnon, vamos agora conhecer o outro lado, que é o lado dele como maestro. Arnon, obrigada. Prazer, Patrícia, prazer. Muito bom ter você aqui. Olha, você, além de pianista, é um maestro. E um maestro que tem um chamado e uma especialidade muito grande com coro de vozes, né? Masculinos e femininas, coro misto. Já realiza esse trabalho há muitos anos e você tem o seu instrumento vivo, usando as suas mãos. Primeiro, eu gostaria que você contasse para o nosso público esta experiência, porque o piano, olha, eu ponho a mão aqui, a coisa vai acontecer. Agora, você usa as suas mãos, são várias cabeças, vários pensamentos, vários timbres, várias personalidades. Como que é juntar isso tudo para transformar em música? Patrícia, você disse a boa palavra para o entendimento das pessoas. O coro é um instrumento. Ele em si tem que ser enxergado, como o caso da orquestra, ele é um instrumento, são várias vozes e pode ser um coro enorme de 200 pessoas, pode ser um coro de 15 pessoas, não é? E essas pessoas, o resultado sonoro que sai daquilo ali é o resultado, como é o caso do piano. Então você, quando você assenta ao piano e toca, você é essa maestrina que tem na sua cabeça o que você quer fazer. Daquela partitura, daquela música escrita, para que ela aconteça como som dentro daquilo que é a sua personalidade, conhecimento e percepção de um universo próprio. No caso da regência, é a mesma coisa, só que você trabalha, então, com individualidades dentro de um coletivo. Sim, são né? instrumentos vivos, né? Então, a primeira questão é assim, como que você consegue que aquelas pessoas confiem em você? Sim. Porque você, não pode ser assim, se você deixa, eu costumo brincar com uma questão que acontece com coros e orquestras, que é o seguinte, vamos fazer uma programação do ano. Você tem que resolver isso, você não pode deixar para os cantores resolverem, porque cada um tem uma ideia e ele vai dizer assim, eu gostaria de cantar música de Mozart, eu gostaria de cantar Disney, eu gostaria de cantar música brasileira, e aí isso não se resolve nunca. Não é? Então, quando eles se colocam nas suas mãos, aí vem a questão das mãos, é a mesma coisa do instrumento, eles confiam em você, que você vai retirar o som dele e que você vai fazer a música acontecer. No caso, eu estou voltando para você até, porque eu sempre penso nisso, me lembrando de um filme que tem do Nelson Freire, que nos deixou há pouco tempo, esse grande pianista, e que ele dizia sempre assim, que cada vez que ele se assentava em um piano, para tocar em um piano, ele tinha uma conversa com o piano e falava assim, me permita dialogar com você nesse, porque ele dizia que cada piano tem uma personalidade própria. Os coros são assim também, as orquestras também são assim, cada um tem um som diferente, cada um tem uma personalidade diferente, e cabe a você ser aquela pessoa que, com as suas mãos, vai conseguir tirar daquele instrumento aquilo que você está pensando da melhor maneira possível. Quando isso acontece, o universo conspira sempre a favor. Não é? E as coisas acontecem. Música é para emocionar, música é para trazer para nós uma série de emoções que vão desde aquelas relacionadas ao amor, à alegria, à tristeza em muitos momentos, enfim. É isso que a gente aprende, que o músico aprende, né? Então, muitas vezes, quando se pensa a palavra o maestro
ele é tal qual o pianista, mas dentro de um outro nome, que é o regente. Né? Essa palavra maestro vem para nós com uma conotação um pouco exagerada, daquele que sabe muitas coisas, mas na verdade não somos regentes que fazemos músicas com um instrumento coletivo. E Arnon, o cantor, por si só, ele é bem especial, porque ele carrega dentro dele um instrumento. Então, são extremamente sensíveis. E eu, como pianista, e como já acompanhei muitos cantores, né, ao longo aqui da carreira, eu valorizo isso muito. Eu os trato com muito carinho, muito respeito, porque às vezes até uma palavra dita de forma fora da hora vai fazer com que ele não cante na hora, com toda a segurança. E você o tempo inteiro trabalha com os cantores. E eu sei que você já deve ter passado por momentos que o cantor devia estar assim, muito nervoso e com isso acabou aparecendo uma dor de garganta, uma tosse e o concerto estava chegando. Como que você administra isso emocionalmente? Você disse a palavra que para que as pessoas entendam o que é a diferença de um cantor para um instrumentista. Às vezes as pessoas tomam isso como um sentido de pejoração. Eu vou dizer, existem os instrumentistas e existem os cantores. Mas existe sim uma diferença básica. O cantor, ele trabalha com a palavra. Sim. E não precisamos dizer assim, eu sou uma pessoa que sei disso porque eu estou na frente desses grupos, assim, o verbo, ele tem o poder. Você não trabalha um cantor como trabalha um instrumentista de orquestra. Essa palavra ela tem que ser muito bem trabalhada o tempo inteiro. A pronúncia tem que ser correta, os cortes têm que ser corretos, a emissão dessa palavra tem que ser feita no momento certo, da maneira correta, porque senão o coro não funciona. E aí o que acontece? Qual é o órgão que trabalha o tempo inteiro com isso? A boca e as suas cordas, as pregas vocais, e a vontade da pessoa de fazer com que aquilo seja compreendido pela outra pessoa. Então, a sensibilidade desse instrumento, ela é marcante. Quando vêm os problemas, seja de qual ordem for, seja física, ou mental, ou espiritual, é claro que esse instrumento vai ser o primeiro a sofrer um dano, né? Então, um dano que pode ser permanente e pode ser temporário. O que acontece é que aí entra essa boa percepção que é, se eu trabalho com a palavra, eu também uso a palavra. E quando eu me dirijo aos cantores, eu tenho que ser essa referência para eles, no sentido de dizer, olha, você consegue, você está apto ou não fazer isso e calma, fique mais calmo nesse momento, deixa o outro segurar para você enquanto você está cansado, no próximo você... Ou seja, é um jogo realmente de irmandade. Essa sabedoria, né? Para lidar com isso, sem ferir, sem também deixar nenhum trauma, né? Os cantores que trabalham comigo, e felizmente, assim, a gente trabalha sempre muito bem, com muita tranquilidade, eles sabem que muitas vezes eu sou uma figura irada, quando as coisas não acontecem dentro desse sentido, né, Patrícia? Assim, ai, eu vou tocar bem direito, viu? Para eu não ver esse lado. Não, mas isso é uma questão assim, até mesmo quando... Aliás, eu acho que você já me viu nervoso à frente de um coro, mas esse mas não é comigo, tá bom. Esse nervosismo, ele acontece em função da música também. Claro, né? Claro. E aí isso também me afeta. Eu estou dizendo isso porque isso também me afeta. Já aconteceu de, em alguns ensaios, eu sair de lá rouco. Do esforço que eu fazia para que todos estivessem. E eu, usualmente, consigo, mas também são muitos anos, não é? Muitos anos dessa prática e troca. Então, tem essa questão, sim, da voz e tem a questão das mãos também que fazem esse papel quando a gente não pode falar, que é quando se está no concerto, né? No último programa,
você mencionou que o Madrigal, eu quero que você fale um pouquinho sobre o Madrigal, que é um trabalho lindo que você desenvolve, vai completar 30 anos. E nós vamos assistir um vídeo que foi gravado no período da pandemia e eu fiquei fascinada com esse vídeo. E fala justamente sobre Vem com Josué lutar em Jericó. Vamos conferir? Joshua fit the battle, yes, the battle of Jericho. Joshua fit the battle, yes, the battle of Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. The battle Jericho. The battle Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. And the walls come tumbling down. Joshua fit the battle, yes, the battle of Jericho. Joshua fit the battle, yes, the battle of Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. The battle Jericho. The battle Jericho. Joshua fit the battle of Jericho, and the walls come tumbling down. Joshua fit the battle, yes, the battle of Jericho. Joshua fit the battle, yes, the battle of Jericho. Talk about your kings of Gideon. You can talk about the men of Saul. Yes, you can talk about good old Joshua and the battle of Jericho. That morning, Joshua fit the battle of Jericho. The battle Jericho. The battle Jericho. Joshua fit the battle of Jericho. And the walls come tumbling down. Joshua fit the battle, yes, the battle of Jericho. Joshua fit the battle, yes, the battle of Jericho. Right up to the walls of Jericho. Jericho. We marched with spear in hand. Go down and pray, oh Joshua cried. Hold the battle lamp in my hand. God Almighty, then the battle begins to blow. And the trumpet begins to sound. And the walls come tumbling down. Oh Lord, you know that Joshua fit the battle, there's a battle of Jericho. Joshua fit the battle, there's a battle of Jericho. Joshua fit the battle, there's a battle of Jericho. The walls come tumbling down. Oh Lord, you know that Joshua fit the battle, there's a battle of Jericho. Joshua fit the battle, there's a battle of Jericho. Joshua fit the battle, there's a battle of Jericho. Uau, vocês viram, gente, que maravilha. Arnon, eu já escutei vocês cantando ao vivo, tá? Mas eu confesso que eu fiquei mais impactada com esse vídeo que vocês fizeram. Parecia assim que as palavras estavam saltando, não sei se foram, né, as cores, assim, só aparecia o rosto do cantor, a expressão. Foi incrível. Como que esse trabalho foi feito? Patrícia, a pandemia nos pegou todos de surpresa. Sim. E nós tivemos que aprender uma série de elementos para dar continuidade aos trabalhos, porque na programação de 2020 tínhamos concertos acertados e tudo parou, não conseguimos fazer concerto nenhum. E continuamos com uma programação assim, em junho faremos então uma volta, passou junho, em setembro voltaremos, quando assustamos já tinha um ano, caminhando para o segundo ano. Então foi quando, em abril de 2020, 4 cantores do Madrigal propuseram a ideia, vamos fazer um coro virtual. Olha que interessante, eu não comprei a ideia, eu achei que isso seria algo complicado, que não ia funcionar, que não teríamos a disciplina para fazer isso de casa, gravando num celular, ninguém sabia Principalmente como fazer. porque o Madrigal já tem uma qualidade sonora fantástica, mas de repente cada um fazendo a sua casa, com o seu equipamento, né? Justamente, e os equipamentos são diversos, você tem um celular muito bom, um celular não muito bom. Então fizemos um primeiro trabalho e ele chamou a atenção de todo mundo, do próprio coro. Falou, gente, que coisa, como assim? E aí começamos então a fazer os nossos coros virtuais. Trabalhando assim, tinha uma turma de montagem de áudio, uma turma de montagem de vídeos, e eu dirigia aquilo tudo. Fizemos 3 vídeos e quando chegou no terceiro, eu senti alguma coisa me incomodava muito, que era o seguinte: eu ouvia o Madrigal, mas eu não ouvia o som do Madrigal que eu estava acostumado a ouvir. Tá. E aí eu fiquei pensando, como resolver isso? E aí eu falei assim, olha, não tem jeito, eu tenho que editar esses áudios. Porque quando você conhece cada voz, né? Quando o trabalho vem para mim, vale aquela explicação muito rápida, cada um grava a sua voz.
Você grava uma base para ele, Tá. vai para casa, ele grava a voz e manda o áudio para a central. No caso, Aham. era eu. Então, eu tinha que pegar voz por voz, organizá-las, sincronizá-las, como se faz no ensaio. Nossa. Não como a gente faz no ensaio. Não. Então eu montava todos os naipes e depois você vai equilibrando esse naipe. Então eu tive que aprender um software, a lidar com um software que eu nunca tinha feito para escutar aquilo. E eu passava horas trabalhando, aí eu fui aprendendo a fazer aquele processo de limpeza de voz para que ele entrasse no conjunto. Exatamente aquilo que a gente faz ao vivo e em cores, mas ali você já tem eu tinha que fazer isso lá no meu computador. Que Então, eu montava aquilo tudo e fui aprendendo com o programa a construir o coro de novo, segundo a minha percepção do som que eu tinha do Madrigal. E aí foi um trabalho fantástico, um trabalho mesmo de construção desse coro virtual Madrigal. E que trouxe... se você se recorda, ele é o som do Madrigal de antes e que continua a ser o som de hoje. É o som que eu tenho na minha cabeça. A gente constrói esse som. E vocês trabalharam o som e o visual. Isso foi muito forte. Foi assim, impactante. E eu tenho certeza que, com certeza, gostou? Que isso alcançou um número maior ainda de pessoas do que se fosse um concerto realizado ali numa sala. Sim. E, então, muitas vezes, a gente até pensa, né? Nossa, essa pandemia foi difícil? Foi. Tem sido difícil? Tem. Mas como que dessa dificuldade nós conseguimos extrair tantas coisas positivas? Principalmente na música, que é um trabalho, entre aspas, que não é de primeira necessidade, mas a gente sabe que sim, é de primeira necessidade para a alma humana. E o Madrigal completando 30 anos, Arnon, vocês têm muitas histórias. Como que foi a criação, esse começo? Eu não sei como que foi. O Madrigal é uma história interessante, porque em 1993 eu regia 2 outros coros que eles, por coincidência, encerraram as atividades por questões financeiras naquela época. As 2 instituições pararam os 2 coros, né? E eu trabalhava em outros coros também, mas os cantores desses 2 coros, tinham cantores comuns nos 2, eles se reuniram e resolveram, então, criar criar um novo coro. Pensaram assim, vamos fazer um coro onde a gente possa desenvolver um repertório que seja um repertório de desafio. Naquela primeira... E aí me chamaram para essa conversa e eu topei direcionar esse trabalho. Naquela ocasião, eram 13 cantores e nos reunimos. Eu até disse no vídeo passado, que as pessoas observassem assim, que lá na igreja eu disse isso, que as pessoas observassem que o Madrigal estava disposto no altar, numa meia-lua. Isso, eu assisti. E eu estava no meio. É um símbolo da nossa fermata. Aquela mesmo, que dá continuidade. O primeiro símbolo no Madrigal foi a fermata, porque ele cantava daquela maneira. Esses 13 cantores em meia-lua e eu no meio. Depois, com o tempo, o coro foi crescendo, não deu para manter essa estrutura. Mas foram isso, eram 13 cantores que começaram um trabalho e que veio se desenvolvendo com peças difíceis, peças elaboradas, um coro versátil, enfim, uma infinidade. E olha... Os meus parabéns. E é uma alegria quando eu estou com vocês. Adoro a alegria tocar. Nossa é plena. Amo ir lá para a sala, fazer os ensaios, participar dessa música tão bonita. E tem alcançado muitos corações, tem trazido alegria, reflexão. E eu quero te parabenizar e te agradecer por você ter vindo aqui contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho sobre essa sua arte de conduzir vozes com as mãos. Obrigada, Arnon. Eu que agradeço muito, é sempre um prazer conversar com a minha irmãzinha. Irmãzinha. Obrigada. Eu agradeço. Bem, se você ainda não conhece o EP
que foi lançado e já está disponível em todas as plataformas digitais. Eu te aconselho a ouvir. É tão gostoso a gente poder orar, poder ler a Bíblia, meditar na palavra de Deus com uma boa música. E aí está, olha que lindo, são músicas instrumentais ao piano que carregam os nomes dos presentes que Jesus conquistou na cruz para nós, como amor, fé, companhia, salvação. Aproveite. E encerrando agora nosso programa, faremos uma canção que eu gosto muito. O próprio Jesus nos deu a letra, que é a oração do Pai Nosso. Feche os seus olhos e vamos ter este momento de oração.